Eu não te condeno porque eu também já caí nessa armadilha de se sentir diminuída, menosprezada, excluída, desimportante. A gente às vezes esquece do nosso valor diante de Deus e do quanto Ele se importa com a gente. Eu quero te contar uma história que vai mexer com a tua autoestima, vai te trazer a lembrança novamente quem tu é para Jesus, independente dos teus erros. Tu só precisa se deixar encontrar, porque Ele está à tua procura. Uma noite dessas, depois de um dia cansativo e frio, cheguei em casa exausta. Fiz um lanchinho, tomei um banho bem quente e corri para debaixo das cobertas. Não era tão tarde, mas o clima não permitia fazer outra coisa. Antes de deitar, peguei a minha Bíblia para dar aquela olhadinha. Enquanto folhava algumas páginas, percebi que ali fora começava uma chuvinha, e o barulho que ela fazia batendo no telhado era uma verdadeira melodia. Envolvida nesse momento relaxante, senti que o sono estava chegando e decidi, determinada, a ler mais um trechinho. Foi quando fixei os olhos, me esforçando em mantê-los abertos, e entre bocejos li Lucas 15, de 3 a 7, a parábola da ovelha perdida. E lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando terminei de ler, provavelmente resisti acordada menos de 2 minutos, então adormeci. À medida em que dormia, comecei a sonhar. Em meu sonho, percebi que estava em um amplo campo aberto, limpo e deserto. Eu caminhava por ali olhando nos 4 cantos e só via o horizonte. Continuei andando até que, bem ao longe à minha direita, principiei a enxergar alguma coisa. Então corri, tentando me aproximar. Já mais perto, percebi que o que eu via era uma árvore, bonita, frondosa, e à medida em que mais eu me aproximava da árvore, ela se revelava cada vez maior. Não tanto em altura quanto em circunferência. Seu tronco era largo e os galhos se estendiam com muitas folhas, repleto de folhas, produzindo uma enorme sombra. Em seu topo pairavam alguns passarinhos. Eram vários deles, um mais lindo do que o outro. E o canto que esses passarinhos produziam, mesmo cada um no seu ritmo e tom, quando juntos se harmonizavam como se fossem um coral. De onde eu estava, se via que atrás da árvore tinha ali mais alguma outra coisa. Tentei chegar mais perto para ver o que era. Continuei andando e quando pude ver, notei que no chão árido haviam algumas folhas de papéis soltas, como páginas arrancadas de um livro, espalhadas, talvez uma dezena delas. E também algumas pedras, dessas pequenas que cabem na mão, que iam se acumulando em número cada vez maior quanto mais perto da árvore estavam. Naquele momento, ainda sem saber se estava sozinha, ergui a cabeça e vi que ao longe algo se movia. Olhei melhor, era uma ovelha. Primeiro me assustei, mas dominada pela sua ternura, não resisti e cheguei perto. Me abaixei, passei a mão em seu lombo, fazendo um carinho, quando então, de maneira inexplicável, ela se virou para mim e falou: estou perdida. Tomei um susto. Ovelhas não falam, pensei, ainda sem entender. Então ouvi novamente: estou perdida e com medo. Prestando atenção àquelas palavras, abandonei a razão e retruquei: quem é você? A ovelha me respondeu: eu pertencia a um grande rebanho. Vivíamos entre 100, mas às vezes eu fazia coisas que talvez não devesse.
Algumas das outras 99 nem sempre me compreendiam. Eu tinha alguns dilemas, sentimentos no meu interior difíceis de lidar. Ora eu era vulgar, ora ladra, às vezes mentirosa, outras vezes homossexual. Me envolvia com drogas, traía, enganava, não conseguia me controlar. Algumas ovelhas eram próximas do nosso pastor, conseguiam seguir as suas regras e passaram a me desprezar. Diziam-me que se fosse para eu fazer parte do grupo delas, chegar ao seu nível, teriam que arrancar algumas páginas do livro sagrado, porque eu não estava à altura dele. Enquanto eu ouvia isso, compadecida da infeliz ovelha, senti um vento forte e com ele as páginas que eu vira no chão se moveram no ar. Uma delas passou em minha frente e eu a agarrei. Fixei os olhos nela e li em voz alta. Dizia Mateus 7, de 1 a 5. Não julguei para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olhei na direção da ovelha e falei, ouviu isso? É uma resposta. O pastor não concorda com as ovelhas que te acusam, ao contrário, ele as repreende. Você não entende, disse a ovelha. Essa é uma das páginas que eles arrancaram do livro. Tem várias dessas por aí. Caminhei alguns passos, recolhi outra e li João 8, 7. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Nessa passagem, disse a ovelha, quando nosso pastor falou para defender a mulher adúltera, intimidou os seus acusadores, mas quanto a mim foi diferente. Veja em volta. Essas pedras que estão pelo chão são as quais eles me atiraram. Então fugi tentando me proteger e vim parar aqui. Não sei como voltar. Olhei as pedras, eram muitas. No lugar da ovelha eu também teria fugido. Curiosa com a escolha do lugar, perguntei, e essa árvore? Isolada no meio do deserto, como a encontrou? Não encontrei, disse a ovelha. Eu a plantei. Plantou? Sim. Trazia comigo uma pequena semente. Era um grão de mostarda. Nosso pastor sempre nos lembrava de uma parábola que se acha em Mateus 13, 31, 32, que dizia assim. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e fez-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Nesse momento, em meu sonho, vi ao longe que algo se movia em nossa direção. Fiquei esperando para entender o que era aquilo que parecia vir do nada. Não demorou muito e eu reconheci, era um camelo. Caminhava lento e pacífico, não representava ameaça. Parou perto de nós, olhei o melhor e percebi que usava uma espécie de coleira no pescoço e nela um pequeno bolso. Sem demora, a ovelha interrompeu o silêncio dirigindo seu camelo. Conheço você, pelo menos já ouvi falar. Então, o que sabe sobre mim? Disse o camelo, me deixando ainda mais impressionada. O que sei? Que se meu caso é grave, o seu é pior ainda. Espera aí, você também fala? Interrompi. Por que a surpresa? Toda história tem dois lados. Vocês humanos é que se acostumaram a ver um só, respondeu o camelo, enquanto acomodava-se melhor ao pé da árvore.
Cheguei mais perto da ovelha e perguntei baixinho: quem é ele? Igualmente, em tom de cochicho, a ovelha me respondeu: lembra da passagem de Mateus 19, 23 a 26? Disse então Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pois bem, retomou a ovelha, ele é o próprio. Dizem que é muito apegado aos bens materiais. Voltei-me para o camelo ainda curiosa e perguntei: como veio parar aqui? Então ele me contou: eu caminhava por aí sem rumo. Minhas riquezas não preenchiam meu vazio. Além disso, estou à procura de alguém que me ajude a passar por dentro dessa agulha que carrego no bolso dessa coleira, coisa que para mim parece impossível. Então avistei ao longe essa árvore e logo reconheci: um pé de mostarda. Aqui ela representa a fé. Eu sabia que o pastor das ovelhas aceita quem tem fé. Então vim para cá, de onde não pretendo sair. Porque não sei como, mas sei que se estiver aqui, se tiver fé, ele fará o impossível. E, concluindo, inclinou-se ao chão para se acomodar melhor. Foi quando, nesse instante, um daqueles passarinhos que voavam acima da árvore desceu até nós. Acho que era o mais bonitinho deles. Pequenininho e roliço, com a penagem brilhosa e colorida, gordinho, fofo, pairando no ar. Aproximando-se e abrindo o biquinho, também falou: sabe qual é o problema de vocês? Os três o olhamos prestando atenção. É que estão muito preocupados, achando que precisam resolver sozinhos os seus problemas. Você, ovelha, influenciada pela opinião do rebanho, começou a olhar para os próprios pecados, esquecendo-se que as outras ovelhas são tão pecadoras quanto tu. A única diferença é que elas estão lá, sob a proteção e a graça do pastor, o qual deveria ter sido também o teu foco. Para o pastor você é tão amada quanto elas, e estando agora perdida ainda se torna a sua prioridade. E você, camelo? Prosseguiu o passarinho. Se considera tão grande, tão superior, confiando em suas riquezas, mas não faz ideia de como fará para atravessar o buraco da agulha. Se conseguisse perceber a sua insignificância diante da grandeza do pastor, já teria passado a tempo. E você, humana? Não sabe quem eu sou, não é? Já leu a meu respeito? Sou citado na passagem de Mateus 6, 25, 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Pois é, enfatizou o passarinho. Não semeio, nem colho, nem ajunto em celeiros, apenas confio no Criador. E os humanos, que valem muito mais do que eu, nem todos usufruem da mesma paz. Agora me diga, humana, sabe por que está aqui? Na verdade, não. Não sei, respondi. Você saberia me dizer, passarinho? É evidente. Você também procura a árvore porque sabe que ela significa fé. A sombra que ela faz traz descanso à alma. Além disso, veio ver se o amor do pastor é suficiente para deixar as outras 99 ovelhas e vir atrás apenas de uma. E quer conferir que solução ele vai trazer ao dilema do camelo em passar pela agulha. Você sabe que está aqui porque muitas vezes duvida. Não, passarinho, falei exaltada, tentando me justificar. Não duvido. E por que eu faria isso?
Vir a esse deserto para conferir tais coisas não faz sentido. Mas é tão claro, querida humana, completou o sábio pássaro. Vieste aqui junto ao pé de mostarda, onde exala o aroma da fé, porque sabes que lá no fundo tu mesma és como essa ovelha e também como esse camelo. Tu és a que pecas e se sente excluída, às vezes solitária ou apegada à matéria, sem saber como se libertar. E como eu sei disso? Sei porque foi a mim que o pastor das ovelhas incumbiu a responsabilidade de ser a voz da consciência, que te pede para descansar em Deus enquanto Ele resolve tudo. E tu, querendo vencer com a própria força, não se entrega. Enquanto o passarinho concluiu essas palavras, uma luz ofuscante interrompeu a nossa conversa. A luz vinha de longe, mas avançava em nossa direção, aumentando e tornando-se mais vigorosa a cada instante, quando então pude reconhecer que era o pastor. Vi pelo jeito como ele agia que ele estava à procura de alguém, procurava a ovelha perdida. Quando ele a viu, veio até ela correndo, a abraçou e a colocou nos ombros, feliz. Olhei o camelo que estava ao lado, percebi que quanto mais o pastor se aproximava dele, menor ele ficava, e colocando-se no seu devido lugar, acariciado por sua graça. O camelo, percebendo a grandiosidade do pastor, reconheceu a sua pequenez, e com a ajuda do passarinho, que segurava a agulha pelo biquinho, o camelo passou pelo buraco e, caminhando ao lado do mestre que carregava a ovelha, seguiram até o fim do horizonte. Nesse instante acordei. Já havia amanhecido, a chuva tinha passado e o sol brilhava. Pela janela do quarto, vi que ali fora cantavam alguns pássaros. Lembrei-me do sonho. Lembrei da ovelha preocupada com o rebanho, do camelo já pequenininho passando pela agulha, do sábio passarinho fazendo o apelo à confiança em Deus. Todas essas parábolas estavam entreligadas. Tantas histórias, mas um único conceito: o amor de Jesus por nós. Histórias são importantes, nos fazem refletir. Olhei para o lado, na minha escrivaninha tinha papel e caneta. E antes que o sonho se apagasse da memória, comecei a escrevê-lo. Eu oro a Deus que essa história mexa com o teu interior, te traga paz, te traga esperança, te traga um alto perdão, porque o perdão de Deus tu já recebeu, te traga também transformação, né? Desejo de caminhar ao lado dele e, claro, fazer o bem. É natural que, se tu gostou, tu compartilhe, deixe teu like, se inscreva aqui no canal. Eu quero, na medida do passar do tempo, formar uma grande comunidade aqui e quero contar com a tua ajuda. Faça parte também desse ministério. Muito obrigado. E lembre-se, se o Senhor quiser falar contigo, Ele vai dar um jeito de se fazer ouvir. Até a próxima!